Olá, eu sou a Daniela Alvarenga e esse é o podcast do Entre Livros e Roteiros. E o tema de hoje, do podcast é literatura fantástica brasileira e o cinema e a influência do cinema. E hoje temos um entrevistado aqui especial no nosso primeiro podcast do Entre Livros e Roteiros, que é o autor do Uivo dos Lobos, o Rafael Martins. E como esse é o nosso primeiro podcast de Entre Livros e Roteiros, um podcast sobre literatura e cinema, vou falar rapidamente o que seria a literatura. E resumindo para vocês, a literatura é um tipo de linguagem que pode ser ficcional ou verídica. E como hoje vamos abordar a literatura fantástica, a literatura fantástica, ela permite as situações mais inusitadas possíveis, situações, criaturas, de todas as formas que vocês possam imaginar. Aquele sonho mais maluco, a literatura fantástica permite isso para você. E segundo Afrânio Coutinho, o autor do livro A Literatura no Brasil, Machado de Assis foi a figura que consolidou a ficção no país. E ele diz que a ficção brasileira atingiu um alto grau de força e representatividade, E ele, óbvio, já tinham outras obras, mas foi Machado de Assis a grande figura brasileira de livros ficcionais. E os livros dele dão o que falar até hoje, obviamente, principalmente Dom Casmurro. O pessoal sempre tem aquela discussão, Traiu ou não Capitu? Pra mim, não traiu. Pra você, traiu? Traiu, sim. Com certeza. Com certeza traiu pra você. Pra mim, não traiu. A Capitu é inocente. E pra você, traiu, E, bom, antes, lá no século XX, tínhamos Machado de Assis. E agora, no século XXI, vamos conversar com Rafael Martins. E aí eu gostaria de saber... Tudo bem, Rafael? Quero saber quem é Rafael Martins. Bem, é um jovem, eternamente jovem. Ele falou comigo em off que ele atualmente tem 29 anos. Ele disse que quer ter, ano que vem, quando ele fizer 30, vai dizer que tem 29. Para sempre 29. Ok, Como se diz, eternamente. E eu escrevo desde a minha adolescência. Antigamente eu desenhava e hoje em dia eu escrevo. E, como eu posso dizer, comecei com isso pensando em várias histórias, em várias situações diferentes. A minha mente sempre foi muito imaginativa. E aí eu tentei... Vamos fazer uma história? Vamos tentar escrever de fato alguma coisa? E aí começou o projeto Eclipse Total. Inicialmente o nome do projeto era Eclipse Total. Exatamente. Era uma história simples para terminar naquele primeiro livro. E eu reescrevi ele de várias formas, buscando a melhor forma possível de ditar aquela história. A melhor forma de eu escrever e das pessoas entenderem. E isso demorou algum tempo, e nesse meio tempo eu fui pensando melhor na história, trabalhando, refinando. E ela foi crescendo, e conforme eu crescia, eu precisava reescrever as partes anteriores. Então ficou muito tempo no trabalho de começar do zero novamente. E isso levou quanto tempo? Esse reescrever, escreve de novo? 10 anos. 10 anos escrevendo livro? 10 anos para fazer o primeiro livro. O primeiro livro. Porque a história foi crescendo de uma certa forma que hoje em dia... o planejamento está para 7 livros. 7 livros? Exatamente. Nossa. Então tá bom. Vamos começar falando do primeiro, então. O que é, eu gostaria que você falasse o que é o Uivo dos Lobos, sobre o que fala o Uivo dos Lobos. É uma literatura fantástica e, como você disse, tem todas as criaturas possíveis. É em um universo meio que paralelo ao nosso, onde tudo correu conforme nós conhecemos. Por exemplo, a humanidade cresceu, teve essa tecnologia, grandes mentes estão nesse meio. Por exemplo, houve uma Segunda Guerra, mas nesse mundo
não houve religião. Desde o período medieval não houve mais nenhuma religião no mundo inteiro. E esse é o background da história. E onde ela começa? Ela começa com 3 amigos. O Ulisses, a Beatriz e o Arthur. Eles estão juntos numa festa de ano novo. Um deles vai desaparecer. Os outros 2 vão querer ir atrás. Só que nisso eles vão acabar esbarrando em algumas coisas que não deveriam existir na mente deles. Afinal, não há nenhuma... Como eu posso dizer? Nenhuma superstição. Não existe nenhuma lenda. Essas histórias já se perderam há muito tempo. Então eles não sabem o que é aquilo. Eles vão tentar resolver essa situação, salvar o amigo. Mas além dos segredos do mundo que eles vão estar descobrindo, eles vão estar descobrindo segredos entre si. E isso pode ser muito perigoso para alguns deles. Interessante. Então, um livro de literatura fantástica que envolve um mistério. Seria terror também ou estaria só dentro de suspense e ficção? Eu me baseei muito no terror. Eu vi... Terror. Eu cresci assistindo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino. Eu lembro até hoje de eu... Então você gosta de coisas de terror, né? Eu lembro até hoje de eu criança assistindo Brinquedo Assassino, me forçando a assistir aquilo porque eu gostava da história, apesar de sentir um baita do medo. E eu lembro que depois de eu assistir, eu tranquei meus brinquedos no armário e eu não brinquei com eles por uma semana. E veio Toy Story te salvou, ou não? Não adiantou Toy Story. Não, Toy Story me deu mais medo. Deu mais medo, né? Eu ficava aguardando pra ver se os meus bonecos iam mexer. Que criança burra, né? Mas eu fazia isso. Eu tinha essa esperança. E aí, como eu falei, eu reescrevi ele em várias formas. Então, o meu livro tá um misto de muitas coisas. Ele é um misto de suspense, terror, ficção, fantasia e poesia. Entendi. O livro inteiro é uma enorme poesia em seus versos, em suas estrofes, totalmente contado em poesia. Eu já li, né, a sua obra e é muito interessante porque não é um formato normal, é um formato, o livro todo é em formato de poesia. Então é um livro que a gente acaba realmente dando muito rápido, porque é tanta coisa que acontece, né? E eu gostaria que você falasse sobre os seus personagens, os nomes, de onde você tira o nome dos seus personagens, o que te inspira. Então, a minha ideia inicial para a série não haveria todo esse mundo fantástico. E eu me baseei, tipo assim, pegando os meus amigos mais próximos e montando uma história como se acontecesse a partir dali. Então, cada uma das pessoas do meu livro, ela é alguém que eu conheço com um nome que eu conheço, ou então essa mesma pessoa pediu, não, eu quero outro nome. Por exemplo, a Beatriz é baseada num misto entre minhas 2 irmãs. Uma chamada Beatriz, a outra é a Geisa, mas eu puxei mais a personalidade violenta dela. Então já podemos ver que a Beatriz é bem violenta, é bem mariana. Temos o Arthur, que foi baseado no meu amigo chamado Humberto. Bem vida louca, bom vivant, querendo aproveitar a vida como puder. E o Ulisses, ele é o único personagem criado para a série. As pessoas acham, o Ulisses é você, né? Não. Eu tô na série, mas sou outro personagem que ainda vocês vão conhecer. Vão conhecer. Ainda não tá no livro dos Lobos, vai ser nos próximos livros da saga, né? Exatamente. E o que eu acho muito interessante no seu livro é que você não usa nada europeu, foi criaturas que você criou e são criaturas exclusivamente brasileiras, correto? Então,
Há vários tipos de criatura, mas há uma criatura brasileira realmente, que são os Ceruleans. Você poderia dizer que eles são algo próximo a um lobisomem, mas eles são diferentes, porque não é só aquela forma na lua cheia. Eles têm toda uma cultura criada por volta disso. Eles estão aqui nessa região há muito tempo, até antes dos índios. Ou junto, talvez. Uhum. E eles não têm só aquela forma monstruosa. Eles podem se transformar, por exemplo, num lobo. Eles podem assumir a forma humana, um misto entre um humano e um lobo mais monstruoso e, consequentemente, a forma que a gente chama de forma perfeita, que é o lobisomem como conhecemos, monstruosão, grande, parrudo. E, como eu falei, existem toda essa cultura. Existem os nascidos e os transformados. Os transformados, eles não conseguem controlar as suas transformações. Uhum. Então ele pode se transformar tanto na lua cheia ou num período de muita agressividade da pessoa. Os nascidos, eles já conseguem escolher quando vão se transformar e eles conseguem controlar a transformação. Entendi. E sobre a jornada do herói, você segue? Porque, tecnicamente, né, todo autor tem que seguir a jornada do herói. Você segue ela à risca? Em cada momento eu fui tentando fugir. De todos os 12 passos da jornada do herói, eu fui tirando o que eu podia. É verdade. Só para quem não sabe, né, a jornada do herói é um roteiro para todos os livros de literatura fantástica, né, onde o herói começa, o mestre. Então a jornada do herói é basicamente livro. Tem até um livro, né, falando sobre isso, a jornada do herói. Então, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, todos, Star Wars. Né, Star Wars, todos seguem essa jornada do herói. Então você não segue a jornada do herói. Você tenta pular Tentei ao máximo fugir dela. É mesmo? Quebrar expectativas totalmente. Então, diria que o seu livro não é um clichê. Nem um pouco. Nem um pouco. Conforme eu escrevia, eu tive um grupo beta. Que Tinha ou ainda tem pra poder? Ainda tenho para os próximos livros. Ah, sim. Mas foi variando as pessoas conforme o tempo. O grupo é aberto para alguém que tenha curiosidade de entrar ou só exclusivo para amigos? Não, eu realmente abro para algumas outras pessoas, assim. Eu saiba que vão ler, vão responder, já que geralmente a cada semana eu tô postando algum capítulo novo. Ou às vezes não, às vezes eu sou meio lerdo com isso. E eu postava um capítulo para eles e eles tinham que responder, tipo, o que eles achavam que iria acontecer, as teorias, o que eles gostaram, se eles gostaram ou não da forma que foi escrita. E então eu ficava pensando, tipo, tá, eles estão esperando que aconteça isso ou isso. Vai acontecer o C. Entre A e B, eu escolho C. Então era sempre uma quebra de expectativa. Entendi. Ou como algumas pessoas já disseram, o livro é eita atrás de eita, né? Eita, atrás de eita, isso é bom. Eu gosto de ser surpreendida. E como eu já li a obra, realmente surpreende bastante. O autor, ele, né, minha opinião pessoal, né, ele não tem pena dos personagens, nem um pouco. Os personagens sofrem e a minha recomendação, como eu já li a obra, é, por favor, não se apeguem a ninguém, porque o autor é meio malvado, tá, gente? Você classificaria como malvado? Você? Bem, como eu falei, eu cresci num meio de terror, então é trabalhar o personagem para tentar matar ele. Se não matar, pelo menos tentar chegar bem perto disso. Chega bem perto. Então, Entendi. cada um dos personagens chega bem perto em vários momentos do livro. Entendi. Bom, e como, né, estamos sempre entre livros e roteiros, vamos falar de cinema, né? A cinema e a literatura. Então, Rafael, eu gostaria de saber, né, quais foram as suas influências cinematográficas para o seu livro. Já que o seu livro ainda não tem uma adaptação cinematográfica, eu queria saber o inverso.
né? O que te influenciou, né, a falar no seu livro? Você já falou de alguns livros de terror, mas eu quero saber os filmes exatos que influenciaram o Uivo dos Lobos. Bem, eu poderia dizer, na questão de amizade, provavelmente a série Harry Potter, apesar de eu não ser um fã fanático. Senhor dos Anéis, pela questão do mundo. Pelas criaturas. Entrevista com o Vampiro. Muito bom, eu gosto bastante. Adoro. E apesar, uma coisa que muita gente não gosta, que é aquele filme Underworld, ou então que foi traduzido aqui no Brasil como Anjos da Noite. Uhum. Aquela questão dos lobisomens, dos vampiros em guerra. E eu me baseei muito naquela questão das criaturas, do mundo sombrio, escondido da humanidade. E acho que essa foi os pontos chaves, assim, que eu busquei, pelo menos no cinema. No cinematográfico, foi isso que te influenciou no livro. Exatamente. Então, literatura e cinema sempre andam juntos, correto? Exatamente. Beleza. E fui escrevendo o livro conforme eu via um roteiro de uma adaptação cinematográfica. Então, eu tô lá imaginando toda a construção da cena. Você, como já li, já vê alguns momentos em que parece que tem realmente uma câmera, um jogo de câmera vendo o que está acontecendo. Eu acho que seria um livro talvez fácil de se adaptar para o cinema. Seria muito incrível para mim se fosse uma adaptação realmente brasileira. Uhum. Não sei, os efeitos brasileiros realmente cresceram muito depois Sim. da... Mas a gente ainda tem algum passado meio sombrio, por exemplo, a novela Mutantes. Né? Mas foi uma evolução, querendo ou não. Sim, claro. Antigamente a gente só tinha a tela verde. Hoje em dia a gente já tem mais efeitos e eu gostaria muito de ver atores brasileiros numa adaptação brasileira, já que é um livro brasileiro que se passa no Brasil com toda essa cultura. E o cinema brasileiro, ele precisa ter realmente essa visão, né? Que o pessoal sempre fica com esse preconceito. Agora, na minha opinião pessoal, pelo que eu percebo, é um pouco menos. Mas as pessoas têm preconceito. Ai, filme brasileiro é chato. Não sei o que. O pessoal não dá valor. E o filme brasileiro, né, cresceu muito. Os efeitos especiais, igual Bacurau. Temos também aquele documentário chamado Democracia em Vertigem. Você já assistiu alguma vez? Este último não. Democracia em Vertigem não, recomendo, tá? Certo. Muito bom. E então, assim, concorreu ao Oscar como documentário. O pessoal acha que o Brasil se sente finalizado, que o Brasil não tem capacidade de escrever uma literatura fantástica. Quando chega um autor e fala, ele escreveu literatura fantástica. Internacional não, é brasileiro, né? Então, assim, a gente tem que valorizar nos brasileiros que escrevem, né, a literatura ficcional, né? E o cinema brasileiro, que é importantíssimo, né? O pessoal acha que filme brasileiro é comédia pastelão. Só palavrão e putaria. Mais nada. Ou então violência, quando é alguma coisa estilo Tropa de Elite. Não dizendo que seja um filme ruim ou que não seja a realidade brasileira, mas não é só isso. Não é só Tropa de Elite, não é só a Cidade de Deus que vai fazer a nossa imagem lá fora. Verdade. E você falou dessa questão da literatura brasileira. Realmente é um problema. Porque, por exemplo, eu demorei 10 anos escrevendo, mas eu demorei 2 anos tentando achar uma editora justa. Não estou dizendo que façam trabalhos ruins, não estou aqui para falar mal de tais editoras ou dar nomes. Mas muitas editoras negaram o meu projeto, ou então me ofereceram alguns planos totalmente reais. Como é que eu vou colocar meu livro para vender, ou para publicar realmente a minha história, se eu tenho que desembolsar de 7 a 10 mil reais só para ter o meu livro no site da editora, sem propaganda nenhuma,
Nossa, sem propaganda ainda. Sem propaganda ainda. Uhum. Ou então, sei lá, de 3 a 5 mil para você fazer uma certa... 99 livros. E aí você que se vire para vender eles da sua forma. Os livros só vão para você e... Isso mata completamente a possibilidade de uma história vinda de um jovem da favela, de um conjunto habitacional, até mesmo de uma jovem de classe média ou média baixa. Uhum. Muita gente acha que a literatura é para pessoal da elite. Para pessoal da elite. A gente pode ver isso, por exemplo, com o Paulo Guedes, que quer taxar livros. É um absurdo, realmente. Exatamente. Livro nunca é e nunca será só da elite, né? Exatamente. Quantos livros não podiam salvar uma pessoa? A escrita não podia salvar. Quantos talentos não estão perdidos na favela? Verdade. E as pessoas têm desmerecimento, né? E aí, essa pessoa que tá lá, sei lá, vivendo com um salário mínimo, R$1.000, tendo que pagar aluguel, água, luz, comida, tendo filhos, ou então sendo filho de uma família pobre, e aí não tendo a própria renda, como que essa pessoa vai pagar R$10.000 para poder publicar um livro? Verdade. Então, E aí ela tem que recorrer a coisas abertas, por exemplo, o Wattpad ou... O que seria o Wattpad? Só para quem não conhece, você pode explicar, por favor? É uma plataforma de literatura onde as pessoas podem publicar o seu livro lá abertamente. Mas eu acho que fica muito fácil de uma pessoa ir lá e roubar a sua história, modificar ela. E você não tem aquela visibilidade cultural. É uma coisa muito nicho. São muitas poucas pessoas que buscam o Wattpad e focam nisso. Hoje em dia tem muitos grupos de leitura, eu até participo de alguns, mas não é bem assim. Muita literatura está perdida por causa dessa precificação absurda. Então, além de ser difícil, né, ser escritor no Brasil, porque sabemos que é difícil, porque não é um país tão leitor, né? Então é difícil, então a publicação do autor que está começando também é difícil? Exatamente. Eu demorei 2 anos para achar uma editora justa, até que eu encontrei a editora Crystal Books, com a editora Heloísa. Eu inicialmente contatei uma buscadora de talentos. Ela me contatou, ela leu o livro, gostou da ideia e aí passou para essa editora. Falou, seu livro é diferente, eu não sei se eu tenho a capacidade de dar ou não um preço para você. Eu vou passar para minha editora-chefe. Ela leu, adorou, fechou o contrato comigo logo em seguida. Legal. E agora tô negociando a saga com ela. Dos 7 livros, né? Quer que eu fale os nomes dos livros? Ou será que é spoiler? Não é spoiler não. Eu vou deixar pra você poder falar no finalzinho pra gente. Certinho. Beleza? E, bom, como estamos agora em setembro, né? Eu não sei se todos vocês sabem, mas setembro é setembro amarelo, prevenção do suicídio. E eu gostaria de colocar esse tópico extra aqui. E como, né, estamos nessa coisa, prevenção do suicídio, eu queria que você falasse pra gente, né, como a literatura ela pode ser terapêutica, né, para quem lê e para quem escreve. Eu queria que você falasse algo como a literatura pode ser como acalento para quem tem depressão, né? Como ela realmente faz diferença. Você poderia falar pra gente? Bem, eu posso dizer que ela me salvou tanto lendo quanto escrevendo. Eu era uma criança muito solitária, não tinha muitos amigos e eu vivia na biblioteca. Eu me focava nesse mundo para não ter que ter as dores do mundo real. Eu era uma criança tão focada nos livros que na escola onde eu estudava, por exemplo, para a pessoa ir lá na biblioteca, pegar um livro, alguma coisa assim, ela tinha que pedir autorização da direção e ter um professor lá vigiando ela para pegar os livros. Nossa, burocracia.
Eram crianças jovens, tipo, abaixo de 3ª série. Então, teriam que ter um cuidado certo com os livros. Mas era tanto que eu tinha chave. Legal. Eles confiavam tanto em mim de eu ficar lá. Eu passava o recreio lá, ficava esperando a minha condução chegar lá dentro. E quando foi na minha adolescência, eu passei por alguns traumas. E aí foi quando eu comecei a escrever. E aí eu sentia que passava toda aquela minha dor, todo o meu sentimento pro papel. E isso já me bastava para eu não, sei lá, ter que me cortar ou tentar alguma coisa além disso. Eu ia lá, pegava todo aquele sentimento e jogava no papel. Então foi super terapêutico para você. Exatamente. Foi tão terapêutico que houve um período da minha vida em que eu fiquei muito, muito deprimido, considerando realmente o suicídio. Só que aí eu já tinha começado já bem o projeto Ivo dos Lobos e eu falei, não, eu não posso morrer enquanto eu não terminar essa série. E eu não ia escrever de qualquer forma só para terminar e poder morrer. Eu acredito que as pessoas elas só morrem quando são esquecidas. Então eu queria deixar minha marca na literatura brasileira. Meu sonho realmente de me tornar um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Ser lembrado pelas pessoas como o Rafael Martins, o autor. Então eu foquei nisso. Não posso morrer enquanto não acabar essa série. Hoje em dia eu já superei essa noção, mas eu tenho isso. Eu não posso morrer enquanto não terminar essa série. Foi o seu incentivo, né? Não vou me matar. Não vou arriscar a minha vida de forma vã enquanto não terminar essa série. Entendi. Poxa, muito legal. Interessante saber essa sua história. Bom, depois dessa declaração, né, nós vamos concluir e para deixar claro, né, vocês que estão aí me ouvindo, vendo, enfim, não deixem, tá, de ligar para o 188, que é o número de emergência, caso vocês tiverem alguma crise, tá? A literatura, ela é sim terapêutica, né? Como vimos o exemplo do Rafael Martins. E obviamente, não deixe de procurar um psicólogo. Por exemplo, na Estácio Petrópolis, né, tem ajuda psicológica chamado SPA, onde tem psicólogos, né, que podem te ajudar gratuitamente, porque sabemos que também uma terapia não é barata. Então, ligue 188, caso necessário, e sempre procure um psicólogo. Acesse também o site do CVV, eles atendem pelo site por chat, eles atendem por e-mail, WhatsApp, SMS, CVV. CVV, só jogar no Google CVV. Exatamente, beleza. Centro de Valorização à Vida. Valorização à Vida. Centro de Valorização à Vida, ok. Caso você queira também ajudar pessoas nesse momento, você pode estar fazendo um curso pelo próprio site, totalmente gratuito. Ah, legal. Em que você se dispõe, olha, eu tenho quinta-feira de 7 a 9 horas. Eu posso estar aberto ali para receber alguém, seja por WhatsApp, SMS, ligação, que seja. Você se torna um dos voluntários do site, caso você queira participar dessa... Muito bom, muito bom. Legal, legal. Bom, mais uma vez eu sou a Daniela Alvarenga, esse é o Entre Livros e Roteiros, e a literatura e cinema sempre andam juntos, não tem jeito. Muitas adaptações cinematográficas, a gente não tem nem ideia, vieram de, né, um livro que a gente nem faz ideia que existia. E assim como o cinema também influencia vários autores, assim como foi o caso do Rafael Martins. Então, Rafael, né, para a gente poder finalizar aqui, eu gostaria, né, que você deixasse aqui o seu Instagram para o pessoal. Qual que é? Meu Instagram é Rafael Martins, autor, tudo junto. E... Você pode falar, por favor, também quais são os outros livros? Esse primeiro que nós, né, acabamos de ouvir foi O Uivo dos Lobos. Você pode falar o nome dos outros projetos rapidinho pra gente? Então, ano que vem, no início do ano que vem, já sai a continuação chamada Exílio.
O terceiro livro, que vai sair também no finalzinho do ano que vem, ele ainda tá sem um nome definido exatamente, mas provavelmente Anarquia. Depois teremos Abrir das Asas, em 2023. Chamado de Guerra, Ragnarok. E o último livro será O Inimigo dos Deuses. Ah, interessante. Nossa, até 2025 mais ou menos, com projetos? 2025, talvez início de 2026. 2026. Nossa, muito bom, muito bom. Então tá, gente, esse é o Rafael Martins, autor do Livro dos Lobos. Eu sou a Daniela Alvarenga, estudante de jornalismo da Estácio, e gostaria de agradecer a vocês. E esse é o Entre Livros. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Boa sorte. Obrigado. Na sua saga. Espero poder estar vivo para ler todos. Ai, tá bom, Rafael? E uma pergunta, qual foi o seu personagem favorito? O meu personagem favorito com certeza foi a Beatriz. Tá bom, foi a Beatriz, ela é sensacional, que ela é revoltada, me identifiquei muito. Com certeza a Beatriz é a Ariana igual a mim. Ela não leva desaforo pra casa, enfrenta mesmo, ela já passou por muito perrengue, perdeu a mãe também igual a mim. Beatriz é sensacional, por isso me identifiquei. E no livro interessante é isso, né? Rolar essa questão da identificação, né? E gostaria de agradecer a vocês, ok? Muito obrigado. Então tá, gente. Falou, tchauzinho. Tchau, tchau.